Hoje em dia, os computadores estão presentes em nossa vida de uma forma nunca vista anteriormente. Sejam em casa, na escola, na faculdade, na empresa, ou em qualquer outro lugar, eles estão sempre entre nós. Ao contrário do que parece, a computação não surgiu nos últimos anos ou décadas, mas sim há mais de 7.000 anos atrás. Historicamente, o primeiro artefato humano utilizado para realizar contas foi o ábaco. Existiram várias formas de ábacos, idealizados pelas várias culturas em que foram usados ou criados. No entanto, o seu uso sofreu franca diminuição, sobretudo na Europa, a partir da consolidação do uso do papel e da caneta. Seguindo a linha histórica, e lidando com engenhocas mais sofisticadas, é criada por Pascal, em 1642, a primeira máquina de calcular de que se tem notícia. No entanto, 52 anos depois, Leibniz aprimora o invento de Pascal, de tal forma que a nova calculadora mecânica já era capaz de realizar a multiplicação, além da soma. Apesar disso, é somente a partir de 1820 que as máquinas de calcular mecânicas começam a ser amplamente utilizadas. Já nesta época, Charles de Colmar inventa uma nova calculadora, que consegue realizar todas as 4 operações aritméticas básicas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Este era o estágio em que se estava até a Guerra Mundial, na era da computação mecânica. Mas o início real do desenvolvimento dos computadores como os conhecemos hoje se deve a Charles Babbage, matemático inglês que, em 1812, percebe uma harmonia natural entre máquinas e matemática. Segundo observou Babbage, as operações matemáticas repetitivas poderiam ser desenvolvidas com mais agilidade e confiabilidade pelas máquinas do que pelos homens. Estimulado por isso, ele idealizou uma máquina a vapor, que seria capaz de realizar cálculos matemáticos mais complexos do que as 4 operações aritméticas básicas. Esta máquina, maior do que uma locomotiva, nunca foi construída na prática, mas as ideias do seu idealizador foram fundamentais para os progressivos avanços na computação mecânica. Em 1889, Hermann Hollerith, inventor americano, e fundador da empresa que deu origem à IBM, estava às voltas com um problema norte-americano. Estava sendo realizado um censo demográfico no país, mas se temia pela quantidade de tempo necessário para apurar todos os resultados desejados. Por conta disso, acreditava-se que, para este novo censo, seriam necessários 10 anos de análise. No entanto, com a máquina inventada por Hollerith, o resultado do censo foi apurado em apenas 6 semanas. Além da agilidade que conferiu ao processo, a máquina deste americano trazia consigo a ideia de cartões perfurados para armazenar dados. Ou seja, os cartões perfurados seriam naquela época algo parecido ao que são agora os disquetes. Mas um problema que estes computadores mecânicos apresentavam, é que as suas engrenagens eram muito numerosas e complexas. Por conta disso, em 1903, é proposto um computador 100% eletrônico, e que utilizava a álgebra booleana. A álgebra booleana é a famosa álgebra binária, do verdadeiro ou falso, do 0 ou 1, e é a base de todos os sistemas computacionais de hoje em dia. Mas foi a partir da Guerra Mundial que o desenvolvimento dos computadores eletrônicos ganhou mais força, quando os governos perceberam o potencial estratégico que estas máquinas ofereciam. Assim, os alemães desenvolveram o Z3, computador capaz de projetar aviões e mísseis. Com o fim da guerra, e o início da Guerra Fria, a corrida pelo desenvolvimento de novos e mais poderosos computadores só aumentou. Um marco nesse desenvolvimento foi a construção do ENIAC. Ele era tão grande, que consumia energia equivalente a um bairro inteiro da cidade da Filadélfia. A importância do ENIAC é que ele, diferentemente de todos os computadores que foram desenvolvidos anteriormente, não era destinado a uma operação específica, mas poderia ser usado de maneira geral, parecido com o que fazem os computadores hoje. Em meados dos anos 40, John von Neumann, juntamente com a equipe da Universidade da Pensilvânia, propõe a arquitetura de computadores, que marcaria o desenvolvimento destas máquinas até os dias de hoje. Esta arquitetura era formada por uma unidade que centralizaria o processamento da máquina, a CPU, e por uma outra que armazenaria os programas, que era a unidade de memória. Com o tempo, os componentes do computador foram mudados das dispendiosas válvulas, para os mais baratos, econômicos e miniaturizáveis transistores. Com isso,
os computadores puderam diminuir de tamanho e consumir menos energia. Isto os tornava mais acessível, física e economicamente, para outras pessoas e instituições. Além disso, para fazer com que a máquina executasse as funções que se desejava, era necessário que isto fosse informado a elas. Da mesma forma como uma pessoa se comunica com outra através de alguma linguagem que ambas dominam, era necessário que o programador se comunicasse com a máquina através de uma linguagem que os dois entendessem. Nos primeiros computadores, esta linguagem era demasiadamente complicada para os seres humanos. No entanto, com o tempo, as linguagens foram se tornando mais claras para os homens, o que motivava a utilização do computador por mais gente. O último marco nesta evolução, para chegarmos aos computadores como conhecemos hoje, foi a invenção dos sistemas operacionais, dos quais o Windows é um exemplo. Estes sistemas permitem que vários programas estejam rodando ao mesmo tempo, conferindo grande flexibilidade ao uso do computador. Por conta disso tudo, os computadores começaram a se tornar mais baratos, mais amigáveis e mais úteis às pessoas comuns. Por isso, sobretudo a partir da década de 80, os computadores começaram a se popularizar, e hoje são realidade para milhões de pessoas no mundo inteiro. E esta foi então a história e a evolução do computador. Turma, obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Obrigada também, professor Florisvaldo.